extremamente temor, pavor. Substantivo, temor normalmente se refere ao temor para com Deus e visto como sendo uma qualidade positiva. Esse temor reconhece as boas intenções de Deus. Esse temor reconhece as boas intenções de Deus. Eu não estou entendendo, mas eu tenho temor a Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus está tomando conta da situação. Eu começo a ter sabedoria diante da situação. Mas por que aconteceu isso, irmão? Toda vez a gente tem um porquê. Eu e você tem um porquê. Mas Deus não tem o porquê. Ele fez para aperfeiçoar a nossa vida, para nos dar sabedoria. Mas é isso e pronto, Deus não vai responder? Não, eu vou buscar Deus e eu vou clamar a Ele vai falar coisas grandes e firmes que eu não sei. Mas nós vamos buscar Deus. Mas diante das situações do nosso dia a dia, Deus quer que eu e você resolva essas situações com sabedoria e inteligência, levando em conta o nosso temor. Ah, Deus, mas aconteceu isso. A gente vai falar com Deus porque Ele é o nosso Pai, mas eu vou ter temor naquilo que eu falo com Deus. Eu vou reconhecer que Ele está tomando conta das coisas. Eu não sei como que funciona, como que acontece, mas Ele está tomando conta das coisas. É reverenciar Deus, reconhecer quem Ele é na nossa vida. No capítulo 2, que está do lado aí, versículo 1, fala assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, primeiro eu tenho que aceitar e esconder os mandamentos de Deus. Esconder contigo os meus mandamentos para fazer atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Vamos lá de novo. E se clamares por entendimento e por inteligência alcançares a tua voz, então eu vou clamar e vou buscar para alcançar o entendimento. Vamos lá, versículo 4. Se como a prata buscares, e como tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Irmãos, olha só, o que ele está falando para mim e para você? Que essa sabedoria eu não vou encontrar de maneira tão fácil. Eu tenho que alcançar a voz E se clamares por entendimento e por inteligência alcançares a tua voz. Eu tenho que procurar, tentar alcançar a voz da sabedoria de inteligência. Aí ele fala assim: e se como prata buscares, então, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Irmãos, às vezes surgem situações na nossa vida e nós não sabemos resolver. Nós não sabemos como aquilo se faz. E o que eu quero dizer para você não é coisa que eu preciso aprender. Eu preciso aprender, mas não é uma coisa que seja uma coisa técnica. Por exemplo, precisa resolver um negócio no carro. Tem coisa que se resolve, não tem? Mas tem coisa que você tem que ir no técnico, no mecânico. No técnico daquilo lá, se for elétrico, se for alguma coisa mecânica, você tem que ir lá no mecânico. Eu quero dizer nas coisas da nossa vida. Ele está falando assim, você tem que buscar como o tesouro escondido, como a prata. Então, aí ele fala assim, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Irmãos, às vezes vai surgir situação na minha e na sua vida que eu vou precisar cavar muito para achar o tesouro. Você vai cavar muito para tentar resolver aquilo de uma maneira satisfatória. E qual que é a maneira satisfatória? Debaixo da direção de Deus. Debaixo
da direção que Deus tem. Ele falou aqui no capítulo 7, ó, se você escutar a instrução do teu pai e o conselho da tua mãe, vai dar tudo certo. Então eu preciso entender que tem coisa que só vai acontecer quando eu começo a reconhecer o temor de Deus na minha vida. Não, eu não estou entendendo isso, mas Deus está no controle de tudo. Mas não é porque eu não sei responder. É porque eu estou confiando em Deus que Ele está cuidando da nossa vida e tem um caminho melhor para as coisas. Aí eu vou resolver uma coisa, dá efeito colateral para um lado, dá efeito colateral no outro, fica lá parado, não se resolve. Por quê? Porque eu não tenho sabedoria. E como é que vai acontecer essa sabedoria? Se eu querer resolver, se eu querer buscar aquilo como se fosse ouro, como se fosse tesouro. E aí as coisas vai acontecendo, Deus vai nos levando para situações, vai abrir na nossa mente, vai abrir no nosso entendimento. E aí você fala assim, nossa, olha só como que a coisa está funcionando agora. Olha só que tremendo. Salmos, capítulo 25, versículo 10. Só voltar aí. Então eu preciso de sabedoria. Tem que procurar ela como ouro, como tesouro, né, e como prata, até encontrar. Olha só. Mas vamos lá, vamos falar de sabedoria, de temor. 25 no versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia, e a verdade para aqueles que guardam o seu concerto, aliança, né? Pacto, e os seus testemunhos. Versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Eu vou ler o 13. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Versículo 14. O segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto. Vamos lá. Já já eu vou ilustrar aqui com o personagem, tá? Só um minutinho. Olha só. Versículo 11. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele está fazendo uma pergunta. Qual o homem que teme ao Senhor? Ele está olhando assim para a terra e está falando, qual é o homem que teme ao Senhor? Não tem nenhum que teme a Deus. Qual é o homem que teme ao Senhor? Aí ele fala, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ele vai escolher para mim e para você? Não, mas quando eu coloco em prática, em temer a Deus, olha Deus, eu não estou entendendo, mas o Senhor está no controle de tudo. Deus, essas coisas vão acontecer. Ele ensinará no caminho que deve escolher, irmãos. Quão difícil é nós tomarmos decisão. Muitas vezes você vai agir no serviço, em casa ou em alguma outra situação. Ele fala assim, o que eu escolho agora? O que eu faço? Ele fala assim, ó, qual o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará. Deus vai ensinar o homem que teme ao Senhor o caminho que deve escolher. Irmãos, já chegou em uma situação que você vai fazer um negócio, você não sabe por que o negócio não dá certo? Mas aí depois você fica em paz no seu coração, você fica tranquilo, porque Deus inclinou o seu coração para o caminho que você devia escolher. Você fala assim, puxa vida, e Deus vai ensinar, Ele fala que vai ensinar. Se Ele vai ensinar, ensina, ó, Ele ensinará no caminho que eu devo escolher. Ele já vai me ensinar naquilo que eu tenho que escolher. Aí vai surgir a situação, você vai falar assim, Deus, e agora? Não, Deus já me ensinou isso. Mas aconteceu de uma maneira tão natural. Por quê? Porque eu guardei o temor a Deus. Olha só, Deus, como é que resolve isso, Senhor? Não sei. Aí Deus vai lá e abre uma situação.
para nos ensinar no caminho que nós devemos escolher. Deus vai te ensinar naquilo que você precisa escolher. Em outras palavras, Ele vai colocar eu e você no lugar que eu preciso escolher. Olha, escolha esta porta. Ele vai nos colocar naquela porta para nos ensinar aquilo que nós devemos escolher. Muitas vezes você vai lidar com a situação e você fala assim, meu Pai do céu, como é que resolve isso? Como é que isso toma jeito? Não sabe como é que toma jeito. Mas aí eu pego e começo a observar a situação, e aí a gente começa a orar, começa a falar com Deus, começa a aplicar o nosso coração, a entender, a humilhar diante do nosso Deus para compreender. Peraí, Deus, como é que resolve isso? O que está acontecendo? Falando sobre Daniel, lá no capítulo 10, versículo 12, lá, ele vim pelas tuas palavras. Olha, peraí, mas esse rei teve esse sonho. Aí Daniel começou a orar, começou a aplicar o coração dele, a buscar e compreender o que estava acontecendo. Começou a reconhecer quem era Deus. Não, Deus, eu preciso entender isso. Aí nós começamos a entender que Ele é que toma conta das nossas vidas. E vai entrando o temor, vai entrando de uma maneira automática na nossa vida. E aí Deus vai fazendo coisa na sua vida que você só percebe que está vivendo algo diferente porque você olha alguém que está perto de você e está passando um desafio tremendo. Não que a gente não vai passar desafio, cada um tem um período de vida, uma etapa na vida, mas você entende que uma coisa acontece de maneira natural. Ah, mas espera aí. E isso daí envolve situações em reconhecer o que Deus está fazendo na vida dos outros. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Peraí, mas eu vou abrir a minha boca para falar do fulano? Mas Deus é que toma conta do fulano, eu preciso ter temor. Por quê? Se aquela pessoa errou ou acertou, problema dela. Ela vai se acertar com Deus, eu vou se acertar com Deus, você vai se acertar com Deus. Mas eu tenho temor. Davi respeitou a vida de Saul porque tinha temor a Deus. Não é porque Saul não estava fazendo o que era errado, não. É porque ele reconhecia o que Deus fez na vida dele. Se ele desperdiçou, se ele jogou fora, ele se acerta com Deus. Mas não entre nessa situação, guarde o temor a Deus. Eu preciso guardar o temor a Deus. As coisas acontecem na nossa vida, você fala assim, Deus, será que eu sou filho predileto? Irmão, imagine a multidão de gente que tem, que está sendo cuidada por Deus, e você acha que você é filho predileto, eu sou filho predileto? Não, eu passei a compreender que o temor vai me levar para um novo nível. E o temor, muitas vezes, vai nos dar sabedoria diante das situações para eu não abrir a minha boca. Por quê? Porque eu desperdicei o temor. Então Deus errou quando escolheu Saul? Jesus errou quando escolheu Judas? Não. Só que nenhum nem outro quis guardar o temor. Como é que o Saul fez? Eu percebi que você não estava vindo. O povo estava indo embora. Eu percebi que você não estava chegando nos dias aprazados. Olha, o seu ministério ia ser confirmado agora. Mas porque agiste neciamente, agiste erradamente, aí perdeu o que estava na mão. Irmãos, o que acontece? Às vezes, você e eu, muitas vezes nós damos uma volta na onde a gente está, e você começa a reconhecer Deus naquilo que você está vivendo. Por quê? Porque você vê gente desesperada e não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque não tem temor a Deus. E o que é o temor? É também confiança a Deus. Não estou entendendo, não sei como é que... Puxa, mas como é que aconteceu tudo isso na minha vida? Não, mas Deus sabe de todas as... Deus está cuidando. Eu procurei aqui, se tinha uma brecha, uma legalidade, eu fui lá, cobri,
Poxa, tem uma legalidade que eu preciso cobrir, estou procurando um caminho para cobrir, para resolver, para lutar, para fazer. Deus vai entrar no negócio e vai colocar a mão dele, mas eu tenho que entender que ele é sobre a nossa vida, está cuidando daquilo que é nosso. Aí ele fala assim, ó, agora presta atenção, o segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhe fará saber o seu conserto. O que ele está falando aqui para mim e para você? Tem segredo que Deus vai falar para você que não fala para o outro. Aí você acha que vai falar, não vai, porque o temor não está. E eu preciso aumentar o meu temor a Deus a cada dia. Porque quando eu aumento o meu temor, eu falo assim, ó, Deus é soberano, tudo está nas mãos dele e ele está fazendo a diferença na nossa vida. Aí ele fala, o que ele fala aqui para mim e para você? O segredo, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhe fará saber o seu conserto. Irmão, tem segredo que está na mão de Deus, e ele falou para você, e ele te revelou porque você teme a Deus. E tem coisa que eu não temo, se eu não temo a Deus, eu preciso procurar temer a Deus naquela situação. E não é ter medo de Deus, mas ter respeito e reconhecer a Deus na nossa vida. Ele falou em 1 Pedro 5,6, põe aí por favor. Eu não marquei esse, não, mas coloca aí. Ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Ele está lançando, só o 6 só. Humilhai-vos. Mas não é humilhar porque ele quer me massacrar e quer te massacrar, não. É porque eu estou reconhecendo que ele é o Pai soberano, eu tenho temor e debaixo da potente mão de Deus para que ao seu tempo vos exalte. Deus, por que está acontecendo isso? Aí você vai começar a entender que o problema nunca, jamais é em Deus. Não é. O problema não está em Deus. O problema está em mim, está em você. Não está em Deus. Aí eu começo a temer a Deus. Deus. Aí você começa a tentar descobrir algumas coisas. Deus, mas eu mudei aqui. Aí você começa a ser o santo. Aí a gente pensa que é o santarrão, né? Aí a gente entra nessa fase de ser o santarrão. Aí você começa a viver coisa diferente. Aí acontece outra coisa. Por quê? Porque não é isso. Eu preciso ter temor a Deus. Reconhecer a Deus na minha vida. Olha só. Vamos ilustrar aqui, rapidinho, com a vida de Abraão. Gênesis capítulo 12. E aí a gente vai enxergar os outros versículos de maneira mais clara. Olha só. Aqui é Deus, quando ele faz a promessa para Abraão. Olha só. Ó, no 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeira coisa, confiança faz parte do temor. Primeiro, Deus fez uma proposta. Deus vai nos fazer propostas. E nessas propostas, eu vou determinar o que eu vou viver com Deus. Ele fala assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Presta atenção. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Primeira parte da história.
Eu preciso aceitar a proposta que Deus tem. Se eu aceito, as coisas vão acontecer. Se eu não aceito, as coisas vão continuar no lugar. E isso faz parte do temor. Ele estava sossegado, ele estava na casa dos pais dele, estava junto com a família ali e escuta a voz de Deus. E Deus faz uma proposta, ó, sai da tua terra, da tua parentela. Ele está ali, é mais ou menos assim, ó. Nós moramos aqui. Aí você mora aqui, o Floresvaldo, por exemplo. O do Floresvaldo é mais estável, né? O Floresvaldo está aqui. Aí ele tem a empresa dele, os clientes dele, e tem um monte de coisa. Aí Deus fala para ele assim, ó, sai daqui e vai para tal lugar. Um exemplo, né? Sai daqui e vai para tal lugar. E eu vou te fazer uma grande nação. Aí você fala assim, olha só, eu estou estável aqui, eu já tenho meus clientes, eu estou com a minha casinha lá, né, que eu comprei, que o cara foi lá oferecer para mim, e eu paguei antes da hora, né, assim a história, né, da sua casa, e eu estou aqui. Aí Deus faz uma proposta para mim e para você. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus nem falou qual que era a terra. Confia na proposta de Deus, isso faz parte do temor. Eu preciso confiar no que Deus vai me mostrar lá na frente. O que Ele tem para mim e para você, Ele vai me revelar pelo Espírito. Não subiu no nosso coração. Está lá com Deus. Mas para eu enxergar, eu vou precisar aceitar a proposta. Aí ele fala assim, ó, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Ele falou assim, ó, você vai ser conhecido. Não queria dizer que ele ia ter fama, mas tem. Não queria dizer que ele ia ser rico, mas era. Mas ele estava aceitando a proposta que Deus tinha para obedecer os propósitos de Deus. Começa a temer a Deus nisso aí. Às vezes Deus nos faz proposta. Eu estou falando assim de mudar de lugar, mas obviamente que isso aí é uma coisa que Deus vai ministrando no nosso coração, que é uma coisa bem extraordinária de acontecer. A mesma coisa a gente estar num lugar quieto e sair daquele lugar e ir para outro, né? É furada, né? Depois, quando ele volta lá para o Egito, que não era para ele voltar, e deu um monte de bagunça lá com a Sara lá e o povo lá e tudo mais. Mas o que ele fez? Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Irmãos, como o Senhor lhe tinha dito. E era Abraão da idade de 75 anos. O que eu preciso entender? Eu quero ter sabedoria, então eu vou temer a Deus. Vou confiar nele. Temer não é só medo por causa do pecado. Eu tenho temor a Deus, então eu não vou pecar. Porque eu tenho temor a Deus. Mas eu tenho temor a Deus e eu vou confiar na promessa que Ele tem. Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Confia nele. Mantenha o temor aí, que é o princípio da sabedoria. O que Ele vai fazer comigo? Se eu tenho o temor, Ele vai me ensinar no caminho que eu devo escolher. O que aconteceu com Abraão? Estava na terra, chegou lá na terra. Assentou na terra. Estava parado na terra, estava trabalhando com Ló e com os filhos, com os pregados de Ló e todo mundo lá. O que aconteceu? Deu briga. Quem saiu do lugar? O Ló. O Ló foi embora. Ele falou assim, ó, olha para lá, olha para cá, essa terra aqui é sua. Ele vai me ensinar e te ensinar no caminho que nós devemos escolher. O Abraão estava lá na terra, já estava lá no lugar. Aí ele fala no versículo 14, ele revelará o segredo, é isso? Ei, Pedro. Ó, não, no 14 no de Salmos. De Salmos. 25, 14 de Salmos. Aqui, ó, vamos por aqui, ó. Vou ficar no Gênesis. Ó, o segredo do Senhor é para os que temem. Irmãos, lá na frente, no 18, versículo 17, não precisa abrir não, de Gênesis, ele fala assim, ocultarei alguma coisa de Abraão, certamente ele será uma grande nação e tal. O segredo do Senhor
é para os que temem. Deus te revela segredo e situações porque você teme a Ele. Tem coisa que chegou... Por exemplo, olha só, isso daí a gente está falando de uma pessoa que estava lidando direto com Deus, mas a sunamita temia Deus e ela investiu na vida do profeta. Veio o tempo de seca, o profeta foi lá, revelou o segredo para ela primeiro, depois falou com o rei. Ela estava acima, porque o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhe fará saber a sua aliança. Meu irmão, o que nós precisamos entender? Coloca temor a Deus nas coisas que você vai fazer. E o temor não é... Eu não estou querendo me referir apenas à situação de pecado. Olha, eu temo a Deus, eu vou fugir do pecado. Não, eu quero trazer nas propostas que Ele nos faz. Muitas vezes Deus nos faz propostas, eu não estou entendendo. Ele nos leva para caminho. O temor, aí teme ao Senhor e Ele ensinará no caminho que deve escolher. Ele vai te ensinar no caminho que você precisa escolher. O que Deus fez com Abraão? Colocou ele na terra prometida. Só que ele não estava enxergando. O Ló foi embora. Deus se revelou para ele. Por quê? Porque estava o temor completo. Vamos supor se o Ló, naquela ocasião, eu imagino que ele foi influenciado, né? Por quem estava próximo dele ali, né? Se for que nem ilustrado lá na televisão, pode parecer, né? Porque depois aconteceu outras coisas lá. Mas ele ia falar assim: Deus, para onde que eu vou? O que eu devo fazer? Reconhecer que Deus é na sua vida. Reconhecer que essa decisão que você vai tomar, que você precisa tomar, você precisa de ter temor para ouvir a voz de Deus e Ele vai te dar a direção. Vai mostrar, vai abrir os seus olhos, vai te ensinar no caminho que você deve escolher. E aí eu vou passar a enxergar as coisas. Põe no Salmos 33:18 aqui na tela. Eu vou ficar no Gênesis, tá? Ó. Eis que os olhos do Senhor estão sobre... 18 até o 21, tá? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Versículo 19. Para livrar a sua... Olha, presta atenção. Para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. Versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu nome. Deixa no 19, por favor. Para livrar a sua alma da morte e conservar os vivos na fome. Põe no 18, Sossô, por favor. Isso. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que... Irmão, você está temendo a Deus? Os olhos do Senhor estão sobre você. Que nem eu estava orando hoje, Deus foi tão tremendo que a gente fica olhando para os nossos filhos, né? O exemplo lá que eu estava falando, às vezes você vai para um parque, vai para algum lugar, você fica toda hora no seu filho, principalmente se for o tamanho do Pedro e da Sofia, você fica toda hora olhando. Você vai para um parque assim, ó, cadê eles? Estão ali. Cadê eles? Estão ali. Você nem... Quando vai de dois é bom, né? Que um fica olhando, aí você dá uma divertida um pouquinho, senão você fica toda hora assim. Cadê? Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Sobre o que esperam na sua misericórdia. A misericórdia dele vai chegar sobre nós. No versículo 19. Para livrar a sua alma. Para livrar a sua alma da morte e conservar vivos na fome. Deus nos conserva vivo na fome, no tempo de escassez, nos dá vitória, abre caminho. Por quê? Porque eu temo a Deus. Porque eu reconheço que Deus está no controle de tudo, que Ele é maior e as coisas vão acontecer. Ó, Abraão, você está aí? Então fica aí, quietinho, que eu vou te abençoar, vou mudar a sua história. Abraão obedeceu, teve temor a Deus e as coisas aconteceram. Aí você fala, aí você pensa... Aí você pensa
que as coisas acontecem de maneira aleatória? Porque já manifesto que sois... Não, põe no, por favor, mais para frente aí. O versículo... Põe mais para frente. Não por nossa capacidade, versículo 4. Ó, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Vai lá. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha só, às vezes eu penso que é no meu braço, aí as pessoas falam, aí tem umas pessoas que falam assim, não, você tem que trabalhar e pronto, e isso, e aquilo. Não, a sua capacidade vem de Deus. Ah, mas Deus deixou o trabalho, Ele deixou, mas Ele está falando aqui que a capacidade vem dEle. A sua capacidade vem dEle. E pelo temor, nós vamos viver um milagre na nossa vida, vamos viver coisas extraordinárias. Não estou entendendo, mas Deus está no controle. Não estou entendendo, mas Ele vai me ensinar no caminho. Não estou entendendo, mas eu temo a Deus. Ele vai me revelar o segredo. Tem um segredo nessa situação que você não resolveu ainda, mas Ele vai te revelar o segredo, porque apenas porque você teme a Deus e reconhece Ele na tua vida. Você faz uma oração, daqui a pouco Deus vai e responde a oração. Aí Deus te ensina alguma coisa, aí você fala, nossa, que coisa tremenda, Deus me ensinou nisso aqui, e eu estou vivendo algo novo, meu irmão. Os olhos deles estão em nós, em aqueles que temem a Ele, e Ele vai livrar a nossa alma, e vai nos livrar no dia da fome, em nome de Jesus. Amém. Então eu preciso entender, o que Abraão fez? Ó, Deus mandou, eu vou. Aí está vivendo ali com Deus, e Deus começa a fazer promessa. Abraão, você já está na terra prometida. Eu vou te ensinar no caminho que deve escolher. Ô Ló, não vamos brigar não. Vamos fazer assim, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Não faz assim, tio. Então eu vou embora para tal lugar. Ô, Abraão, tá vendo aí? Olha para lá. Olha para a banda do sul, para a banda do norte. Eu estava te ensinando, Abraão, na terra que você deveria escolher. No caminho que você deveria escolher. Deus não vai escolher para mim e para você, mas eu tenho temor de Deus. Ele vai me ensinar no caminho que eu devo escolher. Escolha aqui. Ele já nos coloca lá e nos ensina lá para nos dar a vitória. Mas o que eu preciso entender? Buscar com sabedoria. Eu tenho que cavar como se fosse um tesouro e entender que Ele vai me dar sabedoria e inteligência. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia.